Desde o dia 11 de agosto, casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro viraram uma bola de neve. Foi essa a data que a Polícia Federal deflagrou a Operação Lucas para investigar se houve um esquema envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e os auxiliares dele na venda de joias e outros bens que a presidência recebeu de delegações estrangeiras. Mas esse foi só o começo. Frederic Wassef, o ex-advogado da família Bolsonaro, teve 4 celulares apreendidos na última quarta-feira, dia 16. Um dos aparelhos era usado exclusivamente para conversar com o ex-presidente Bolsonaro, de acordo com a afirmação do próprio advogado a interlocutores. Eu diria que hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Na última quinta, o hacker Walter Delgatti foi recebido na CPMI dos atos golpistas, no Congresso Nacional. O termo correto seria uma carta branca. Ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, relacionado às urnas. Então, eu poderia, segundo ele, cometer um ilícito que ele seria anistiado, perdoado e lutado, no caso. Então, sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes, começando agora. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática, uma notícia. E, claro, hoje não pode deixar de ser os principais acontecimentos que cercam Bolsonaro e que chegaram até a autorização do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele. Em detalhes, é isso que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai conversar agora com o Guga Noblar. Prazer falar com você. Bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Prazer o meu, prazer falar com você, prazer falar com todos, dessa audiência maravilhosa sempre. Muito bom, Guga. Antes de entrar caso a caso, a gente vai trazer aqui Mauro Cid, Frederic Wassef, também o hacker de Araraquara, mas eu acho que é importante, Guga, fazer a pergunta que todo mundo quer saber, não tem como. Bolsonaro vai ser preso? Quando isso deve acontecer? Eu vi muitas análises, de jornalistas, cientistas políticos, enfim, especialistas, de que o que deve ser feito é levantar antes todas as provas dos crimes que supostamente ele cometeu e construir uma base bastante consistente, e também tem a questão da condição política para isso acontecer também. Você acha que ainda a gente não chegou nesse momento, Guga? Olha, se por acaso o Bolsonaro for preso nos próximos dias, não deve ser com base no que foi por hora já vazado na imprensa sobre a investigação. Pelo que se saiu até agora, a maioria dos especialistas em justiça não creem que seja já robusto o suficiente para colocar alguém com o peso do Bolsonaro na cadeia. Está muito próximo, mas não estaria lá ainda. Porém, tem esse clima, de ele estar para ser preso. Inclusive, na última madrugada, o que teve de gente que não dormiu, acreditando que o Bolsonaro poderia acordar sendo preso, tá no gibi. Foi muita gente, muita especulação na internet, mas se o Bolsonaro for preso já nos próximos dias, no início da próxima semana, vai ser motivado por novas provas que eles estão conseguindo nessa busca e apreensão. Foram muitas buscas e apreensões de aparelhos celulares do Wassef, que é o advogado do Bolsonaro, da Michele. Eles estão com muita coisa ali que pode ser que eles tenham descoberto alguma tentativa de obstrução da justiça que torne inevitável a prisão de Jair Bolsonaro. Se ele for preso em breve, não é pelo que já vazou na imprensa, é por algo novo que a gente ainda não teve acesso, mas que sim, que a polícia pode ter conseguido nesses últimos dias de investigação. É isso, e a gente tem
também, nas últimas horas, né, porque ainda acho que não deu nem 12 horas que a gente teve a divulgação da capa da Veja, e aí também saíram algumas outras apurações em relação a Mauro Cid, né, que ele vai admitir que vendeu as joias a mando de Jair Bolsonaro, que entregou o dinheiro ao ex-presidente. Guga, eu acho que o mais importante é a gente explicar a consistência dessas provas, nesse caso específico, que já existem, que vão além do ex-ajudante de ordens admitindo todo esse esquema, né? A gente tem 17 mil e-mails, a gente teve conversa interceptada naquele relatório da PF, a gente teve foto do pai do Mauro Cid no reflexo da caixa de joias que ele queria vender. Então, quer dizer, essa é uma base bastante sólida, não é só a palavra dele, é bem importante a gente fazer essa distinção, até porque tem muita gente comparando com a Operação Lava Jato, né? Dá para comparar com a Operação Lava Jato, não é uma investigação que se baseia unicamente em uma delação, até porque o que o Mauro Cid está fazendo não é delatar. Se o Mauro Cid estivesse delatando, ele ia precisar incluir novas denúncias e mais provas de participação, talvez, do mandante, que agora ele está dizendo que é o Bolsonaro, e outras pessoas. E o que ele está fazendo, não. O que ele está fazendo é uma confissão. Ele basicamente tem que explicar o que ele cometeu de ilícito, e é claro que ele vai colocar na conta de um mandante, já que a justiça prevê uma pena menor quando você age sob o comando de alguém. Então a estratégia dele é confessar, não é delatar. Só daí já se diferencia totalmente da questão da Lava Jato. Então ele vai precisar contar o que ele fez e mostrar o que ele fez a partir do que ele fez. Ele não precisa necessariamente produzir provas contra outros, mas é claro que na história dele ele vai colocar como chefe, como comandante, e essa é a grande novidade, o Jair Bolsonaro. E aí ele não tem só o que a gente já sabe de e-mails, de pagamentos via conta bancária do pai dele, do Mauro Lorena Cid, que recebeu o dinheiro do Bolsonaro, dinheiro de joias. Tem provavelmente muito mais coisa que ele tem condição de mostrar se ele realmente estiver disposto, já que isso tudo, por hora, foi o que a polícia investigou e não o que ele demonstrou. Então pode ser que ele apresente, sim, ainda mais provas do comando dele, de Jair Bolsonaro, o verdadeiro, segundo Mauro Cid, mandante de todos os crimes. O Mauro Cid era um faz-tudo, um cumpridor de ordens, um militar que não recusava, essa vai ser a versão dele, a ordem do seu superior. E o seu superior hierárquico, não só por ser o seu patrão naquele momento, mas por também ser quem comandava as Forças Armadas, é Jair Bolsonaro. Então a estratégia é essa, é culpar o comando. E sim, tem e-mails, tem extratos bancários, tem conversas de WhatsApp, tem o que mais o Mauro Cid quiser a partir de agora dedurar para comprovar que estava sob o comando de Bolsonaro. E o Bolsonaro já está abandonando ainda mais, né, o Mauro Cid, porque o Mauro Cid trocou de advogado, quis passar um recado para o Bolsonaro, não foi atendido, não recebeu uma resposta, se sentiu abandonado, e agora o Bolsonaro já está passando via imprensa a informação de que o Mauro Cid é capaz de tudo para deixar a prisão, como se o Mauro Cid estivesse criando uma mentira. Então o Bolsonaro já está entrando em rota de colisão com o Mauro Cid. Não está só abandonando, como está entrando em rota de colisão. Você falou duas coisas bem importantes, né? O novo advogado do Mauro Cid, Guga, é o criminalista César Bittencourt, e ele é bastante conhecido por ser avesso à delação premiada, né? Ele não pretende utilizar esse recurso, pelo menos foi o que ele disse dessa confissão de Mauro Cid. Então, como você disse, não é uma delação, mas me deixa, assim, pensativa de que você acha mesmo que o Mauro Cid não deve ter nenhuma contrapartida ao contar tudo, né? Vamos dizer assim, a capa da Veja diz ali que Mauro Cid vai revelar, eu lembrei até da capa do Pedro Collor, né? Pedro Collor conta tudo. A bomba, né? A do Pedro Collor é muito parecida. Tem muita gente, né, colocando as duas capas em perspectiva, né? E são dois homens bombas. O irmão do Collor e agora aquele
que já chamou Bolsonaro de tio. Eles têm uma relação muito próxima. O Mauro Lorena Cid é amigo do Bolsonaro há décadas. As famílias se conhecem há muito tempo. O Bolsonaro, por indicação do pai do Mauro Cid, do Mauro Lorena, recebeu o Mauro Cid como seu faz-tudo. E eles tinham um nível de relação, de confiança, em que o Mauro Cid era aquele, inclusive, que entrava, né, no mar com Jair Bolsonaro. Essa é a grande imagem dele, para fazer a segurança do Jair Bolsonaro. Então, a pessoa que o Bolsonaro tinha a maior confiança, a confiança irrestrita, era no Mauro Cid. Por isso, inclusive, que incumbiu o Mauro Cid de ser o seu novo Queiroz 2.0. O papel do Mauro Cid era ser uma espécie de gerentão daqueles crimes ou supostos crimes que estão sendo investigados de Jair Bolsonaro. Ele está por trás de tudo, da falsificação de cartão, da tentativa de golpe do Caixa 2 da Michele Bolsonaro, que era alimentado por um esquema que talvez seja até recheado com dinheiro de joias, e da venda de joias da família também, Bolsonaro, que agora ele está inclusive confessando. Então ele virou uma espécie de Fabrício Queiroz 2.0, porque tinha sim a confiança irrestrita do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, abria mão da segurança dele para ter só o Cid como segurança nesses momentos, por exemplo, quando ele entrava no mar. Essa é uma das imagens que está sendo muito relembrada agora, né? Do Mauro Cid ser aquele que, inclusive, entrava na água com Bolsonaro, e depois disso tudo, de uma relação quase de família, né, com Jair Bolsonaro, agora está indo cada um para um lado finalmente. Sobre o advogado de Mauro Cid, ele deve se reunir também com o ministro Alexandre de Moraes para demonstrar justamente a vontade, né, a boa vontade de colaborar com essas investigações todas. Agora, o que você acha que motivou o Mauro Cid agora a contar tudo, como a gente disse? Foi o fato do pai dele estar muito exposto? Porque é isso, ele e Bolsonaro eram próximos a ponto de ele ficar com o celular de Bolsonaro, ficar em posse do cartão, fazer transações bancárias também, em nome de Bolsonaro, né, Guga? Ele tinha uma procuração para poder acessar uma das contas do Jair Bolsonaro, tanto que quando a CPMI avançou contra o Mauro Cid e foi investigar as contas do Cid, investigou todas, inclusive a que ele podia atuar, mesmo não sendo titular. E aí eles acabaram entrando em uma conta do Jair Bolsonaro, por isso que descobriram algumas coisas contra Jair, porque a conta dele, uma das contas dele, tinha essa procuração que atrelava o Mauro Cid. O Mauro Cid podia mexer no dinheiro do Jair Bolsonaro, então era esse, né, o nível de dependência de um com o outro. Mas claro que acima de Jair Bolsonaro está a família, né? O Mauro Cid tem a esposa, Gabriela Cid, que está metida na história da falsificação de vacina, e também tem gravação dela com a filha do Vilas Boas, que era o comandante do exército, na época ainda do Bolsonaro, e eles estão tramando um golpe. Elas estavam ali na época ainda do acampamento golpista tramando o golpe. E aí tem ela então metida no cartão de vacina, tem ela metida em golpe, e tem o pai do Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, que também está metido nas vendas de joia, que também foi usado pelo Bolsonaro como uma espécie de muambeiro. Então tem também o irmão do Mauro Cid, que é o dono de mansões nos Estados Unidos, mas a polícia está chegando à conclusão que os negócios que ele teve que foram bem sucedidos e levaram ele a estar na condição que está, então parece que estão livrando o irmão. Mas a mulher, que é a Gabriela Cid, e o pai, que é o Mauro Lorena Cid, estão enrascadíssimos. E é claro que ele está agora querendo proteger a família e conseguir também uma pena menor para ele, já que ele não está vendo muita escapatória. Do jeito que estava, ele ia ficar como mandante, o que seria ainda pior. Então é melhor tentar atenuar a pena, além de tentar, óbvio, preservar um pouco a família nessa história. A estratégia parece que é essa. Esse advogado, César Bittencourt, ele sempre foi meio anti-Bolsonaro, né? Ele já tem uma fama de ser anti-Bolsonaro, de ter sido uma pessoa crítica ao Bolsonaro.
e, enfim, não é a favor da delação, é contrário à delação, mas está optando por dedurar mesmo, por entregar, por fazer uma confissão, onde ele vai dedurar o mandante. Pois é, como você disse, já tinha acontecido, já tinha se aproximado da Gabriela Cid, mesmo assim Mauro Cid tinha resistido a vir a fazer essas declarações, essas confissões, mas acho que chegou talvez ali num patamar muito maior quando alcançou também o pai dele, com o envolvimento de fotos, o reflexo do pai dele. Até nos acompanha aqui o JM no YouTube, disse: eu acredito que seja a falta de opção da defesa de Cid em função das provas já encontradas, são realmente muito consistentes, Mauro Cid era muito próximo do presidente Bolsonaro, acompanhava reuniões, ele possivelmente estava ali quando Bolsonaro conversou com o Daniel Silveira, ou teve acesso a essas informações, ele teve acesso a reuniões, e a documentos bastante importantes, é um acesso bastante privilegiado em relação ao ex-presidente, Guga? Tem a minuta do golpe, uma outra minuta que foi encontrada com o Mauro Cid. Se o Mauro Cid quiser, Gabi, é porque ele vai ficar só na confissão de culpa, pelo jeito, por hora pelo menos, da história da venda de joias. Mas se ele quisesse estender isso e explicar, por exemplo, as conversas dele com o Coronel Elcio, ouvindo do Coronel Elcio que tinha que dar golpe, a minuta do golpe, explicar ainda melhor essa questão do cartão de vacina, enfim, ele pode complicar demais a vida do Bolsonaro. Repito, era ele que era o gerentão desses esquemas suspeitos de corrupção, todos, sem exceção, Caixa 2, cartão de vacinação, com venda de joia, golpe de Estado, tudo passou pelo Mauro Cid. Então, esse é o homem-bomba do Jair Bolsonaro. E se o Mauro Cid quiser, por exemplo, explicar essa história da minuta do golpe, ele pode complicar ainda mais a vida do seu antigo patrão, amigo, colega, enfim. Mas é isso, ele não tem muito para onde correr, o Mauro Cid. As provas são robustas e da maneira que estava, a bomba ia estourar muito mais no colo dele e da família dele. Então é melhor deixar que o mandante, aquele que mandou ele cometer esses crimes, pague em parte, pague por isso também, para que pelo menos diminua a pena dele e diminua também a possível pena de parentes dele. Essa é a estratégia e realmente parece ser por isso, porque não tinha para onde correr. A aposta que muitos estavam crendo que seria do Mauro Cid seria aguardar até daqui 3 anos, acreditando que o Lula, enfim, por estar doente, não se reelegeria e que talvez alguém colocado pelo Bolsonaro pudesse vencer a eleição e que aí ele seria de alguma maneira anistiado, ele seria, enfim, perdoado e que estaria bem de novo daqui a 3 anos. Essa era a aposta. Muita gente dizia, ele vai ficar quieto, ele vai aguardar a próxima eleição, mas a gente está vendo que não está sendo assim. Não teve jeito, muita coisa veio à tona. Agora também, outro caso bastante importante, até aqui comentaram no YouTube, o Delgatti foi a pá de cal. Teve ontem o depoimento do hacker, o Walter Delgatti, aí a gente entra numa outra seara, Guga? Porque já há comprovação de que o hacker esteve no Palácio da Alvorada, inclusive com a confirmação do próprio Bolsonaro depois, de que essa reunião aconteceu. Mas quais são os elementos agora que precisam de provas? Porque ele deu várias declarações ali que necessitam de prova a partir de agora, Então, se você puder elencar aqui pra gente o que você destacaria entre todas essas? Sim, ele tem que provar basicamente todas as revelações que ele fez, o Walter Delgatti, o hacker, ontem na CPMI do golpe. Muitas delas foram novidades para os ouvidos de agentes da Polícia Federal, porque ele tinha dito, inclusive antes do depoimento, o advogado dele já tinha dito para a imprensa, já tinha saído que provavelmente ele não revelaria tudo no depoimento da Polícia Federal. Ele deixaria várias novidades para contar durante a CPMI. Foi o que aconteceu. Ele disse, por exemplo, que o Duda Lima, que era o marqueteiro de campanha do Bolsonaro, teria lhe pedido para criar um código-fonte falso
para parecer que seria possível, ao você digitar na urna o número de um candidato, aparecer outro e fazer uma demonstração disso para a população, enfim, criar essa encenação com um código-fonte falso. Teria partido, portanto, essa ideia do Duda Lima. Foi a primeira vez que ele colocou o nome do marqueteiro do Bolsonaro. O marqueteiro já disse, o Duda Lima, que negou, disse que está revoltado. Então, assim, ele precisa provar, por exemplo, Duda Lima está no meio disso? Ele se encontrou, ele conversou com o Duda Lima, que está negando, que disse que falou brevemente com ele sem saber quem era. Ele precisa explicar melhor essa história. Ele precisa explicar também essa questão do indulto. Ele não tinha dito ainda para a Polícia Federal que o Bolsonaro tinha prometido um indulto a ele caso ele cometesse esses crimes ali de tentar fraudar a eleição e acabasse preso. E disse, inclusive, que poderia prender o juiz. Ele precisa explicar melhor essa história também. Ele precisa explicar melhor a história dele ter sido um consultor do grupo dos militares que fez parte da comissão de transparência da eleição, que mandou ao TSE um relatório dizendo que não era possível não era possível comprovar nem que havia fraude, nem que não haveria fraude na eleição. Então, segundo o hacker, foi ele que foi o consultor dos militares. Essa é a parte talvez mais importante de ontem, do depoimento do hacker, foi ter de fato colocado os militares no centro dessa história. Isso é muito importante que ele consiga provar e que fique claro. Quem são os militares que realmente o receberam? Diz ele que foi recebido pelo Paulo Sérgio, que era o então ministro da Defesa e já tinha sido comandante do Exército, que tinha um contato indireto com o comandante, o então comandante do Exército, que era o Freire Gomes, e que tinha um coronel, o Marcelo Jesus, que fazia a ponte entre ele e o Freire Gomes, que ele era recebido por técnicos de informática do Exército para fazer esse papel de consultor deles, dizendo que eles deveriam colocar como dúvida no relatório para o TSE. Então, essa parte dos militares em especial, aí ele precisa provar mesmo, porque isso, a se comprovar, coloca os militares de alta patente que lideravam, um era comandante do Exército e o outro ministro da Defesa. Ele disse que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa. A se comprovar isso, ele está colocando os líderes, aqueles que comandavam as instituições, no centro do golpe. Isso sim é muito importante e ele precisa provar. É importantíssimo e também, né, ter acesso ali às câmeras que comprovem essa declaração. Tem também, né, Guga, a história do grampo, de que ele ouviu ali do então presidente Jair Bolsonaro que o governo tinha conseguido grampear o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso também foi um ponto ali, né? Essa do grampo também, porque a gente sabe que o Marcos Duval, o senador, disse que tramou uma conspiração para grampear, mas na conversa do Delgatti ele disse que ouviu do Bolsonaro que o Alexandre de Moraes já tinha sido grampeado por agentes estrangeiros e que ele deveria assumir a autoria desse grampo, já que como ele era uma pessoa muito entusiasmada pela esquerda, já que ele era o hacker da Vaza Jato, a esquerda não teria como duvidar ou se colocar contra ele e, enfim, seria, portanto, essa a estratégia, colocá-lo como o autor do grampo. Ele contou isso, que foi uma proposta feita por Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro lhe dava carta branca para cometer fraude eleitoral, para tentar cometer uma fraude eleitoral. Ele usou essas palavras durante o depoimento, com contrapartida do indulto, da anistia. E como ele estava, enfim, como ele está enrascado, e também tinha, além disso, a promessa de emprego da Zambelli. Então, o que ele ia ganhar como contrapartida era, além do indulto, um emprego também. Ele estava precisando de dinheiro e estava precisando escapar da justiça. Então, ele disse que teria aceitado. Você disse há pouco, né, Gabi, sobre ir atrás de registros, de imagens que comprovem que o Delgatti tenha ido ao Ministério da Defesa. Ontem eu conversei com o ministro da Defesa, com o José Múcio, e claro que eu perguntei sobre isso. Ele disse que não tem até agora nenhum registro da ida do Delgatti ao Ministério da Defesa, que ele está atrás disso, mas que não tem nem registro de nenhuma dessas 5 idas dele. É óbvio que não vai ter o registro, e ele também não achou por hora
imagens. Ele diz que está atrás de imagens, mas ele está pressionando, ele quer descobrir, ele quer ter certeza de quem são os militares envolvidos. E eu disse para ele, olha, o hacker está dizendo que é Freire Gomes, que é Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, como é o senhor agora, que é o Marcelo Jesus, o coronel. E aí ele falou, olha, se comprovar, vai para cima, sim, que não vai ter perdão, que quem, enfim, tiver por trás, os militares que tiverem por trás disso vão pagar sim. Foi o que o ministro me garantiu. E aí eu ainda perguntei, mas dá para individualizar, continuar individualizando como o senhor quer fazer, ou vai culpar as instituições, já que um era o comandante do Exército e o outro o ministro da Defesa? E aí ele vai continuar querendo individualizar. Não dá para culpar a instituição, são indivíduos que tentaram corromper a instituição e que devem pagar. Mesmo que sejam os comandantes, a ideia é tentar fulanizar, individualizar, tirar o peso da instituição Forças Armadas, mas sem passar pano, sem passar a mão na cabeça daqueles que se comprovar que participaram disso. E se eles tiverem se reunido com o hacker, eles participaram. É isso, sim. É muito importante que isso aconteça, né, Guga? Que a gente cobre também, que as autoridades levantem esses registros, se aconteceram realmente, isso precisa ser investigado. Agora, você citou a Carla Zambelli, Guga. O hacker também, o Walter Delgatti, ele apresentou à CPMI comprovantes de serviços que foram prestados ali à deputada Carla Zambelli, valores que foram recebidos por ele. A CPMI vai checar de onde veio esse dinheiro, se foi, por exemplo, dinheiro público que a Carla Zambelli utilizou, como que ela fez, né, para pagar também o Walter Delgatti, esses serviços desses encontros aí que ela teve com o hacker de Araraquara. Parece que ela repassava dinheiro para uma empresa terceirizada e essa terceirizada que pagava o hacker. Tem uma parte do dinheiro ela já assumiu que pagou e que seria dinheiro de verba parlamentar. Ela quer dizer que foram só 4 mil, se eu não me engano. Ele recebeu cerca de 40 mil reais de Carla Zambelli. 14 mil por transferência eletrônica e o restante, aí que é complicado de rastrear, via cash, via dinheiro mesmo. E ele teria recebido num posto de gasolina em São Paulo, de um assessor da Zambelli. O irmão da Zambelli também estaria no meio dessa história, também teria feito contatos com o hacker, também teria prometido dinheiro para o hacker. Então ele coloca, e a Zambelli, enfim, ela contratou. É inacreditável essa história, né? Porque agora a extrema-direita fica gritando, esperneando contra o hacker, dizendo que ele vota 13 e que ele é um criminoso e, portanto, não tem credibilidade. Então por que ele foi contratado pela Zambelli e se reuniu com Jair Bolsonaro? Quanto mais eles atacam a reputação do hacker, mais eles se entregam. Se eles contrataram um criminoso é porque eles queriam que ele cometesse um crime. Então esse criminoso resolveu contar. E a Carla Zambelli tem transferência para ele e ele também entregou para a Polícia Federal conversas que comprovariam ainda mais a participação da Zambelli. Seriam conversas e áudios captados pelo telefone, eu não sei se é exatamente o WhatsApp, se é mensagem, mas seriam conversas e áudios que ele entregou e que acabariam incriminando a Zambelli, o irmão da Zambelli e mais assessores da Zambelli também. Então essa daí não tem para onde correr. Uma pessoa que contrata um hacker para invadir o sistema judiciário, um hacker que estava proibido de entrar na internet, que tinha, enfim, essa proibição da justiça, porque já tinha sido preso. Não tem como ela explicar a contratação dele, a não ser que tenha sido com esse fim que o hacker está agora delatando. Enfim, com relação a Zambelli, já há provas o suficiente para que ela não só perca o mandato, como seja presa. Guga, outra questão também importante da gente colocar é que o Walter Delgatti, ele vai prestar depoimento, né, de novo, ele foi convocado pela Polícia Federal, e a coluna da Juliana Dalpiva apurou que os policiais federais, então os agentes, eles
avaliaram que existem contradições em parte do que ele disse ontem na CPMI. Então, em relação ao que ele já tinha declarado à Polícia Federal antes, né, tem um inquérito da PF que já teve desdobramentos, e aí eles querem ouvir o Delgatti novamente para esclarecer esses pontos que, segundo a PF, são ali contradições no que ele já disse, né? Importante também. Eles querem ouvir. A gente não sabe exatamente quais são as contradições. O que dá para saber é que ele não falou, por exemplo, que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa. Não sei se ele falou que não foi ou que foi uma vez. Eu não sei se tem exatamente uma contradição. O que tem é isso, é falta pelo menos de informação. Boa parte do que ele falou. Então ele vai ter que explicar. Ele disse que foi 5 vezes ao Ministério. Ele disse que foi consultor do grupo, como eu expliquei, de TI dos militares. Ele não tinha revelado isso. Quando ele conversou com a PF, ele não tinha revelado o nome do Duda Lima, o marqueteiro, como mais um envolvido nessa história. Ele não tinha falado da proposta de indulto e nem da proposta de emprego da Zambelli. Então são essas as questões que a Polícia Federal precisa entender melhor, né? Para ver, enfim, se ele está mentindo, se ele não está mentindo, se ele estava só sonegando informação porque queria deixar em primeira mão para a CPMI. Como eu falei, já tinha essa informação, tá todo mundo acompanhando, mas o advogado já tinha dito que ele não ia contar tudo na PF. Terça-feira, né? Ele disse isso. Na quarta foi o depoimento na PF. E ele, de fato, não contou tudo. E também em relação ao que você disse sobre a relação de Walter Delgatti e Lula, né, só para deixar claro assim também, é que Walter Delgatti, ele esperava até uma contrapartida, ele nunca teve esse retorno do PT, então existe também uma mágoa em relação a isso, nunca existiu uma relação dele com o presidente Lula, como quer colocar também a extrema-direita, né, também é importante dizer isso. Aconteceu. Teve gente que tentou criar uma ponte entre o Lula e o Delgatti. Gente da esquerda que achava que o Delgatti merecia algum tipo de consideração. Isso aconteceu, só que o Lula foi aconselhado a ignorar o hacker. Mas tentaram criar essa ponte e o Lula não atendeu ao hacker. Claro, o Lula sabia que o hacker está metido em crime e que não é alguém que pode virar presidente como o Lula, não deveria se aproximar de um hacker, até para não ficar parecendo que foi encomenda do PT, porque não foi essa história, né? Essa história aconteceu porque o hacker acabou invadindo as contas e delatando essas contas porque quis. Então o Lula se precaviu e depois disso ficou essa história, né, de que o hacker tinha ficado magoado com a esquerda, com o PT, e aí veio a reunião dele com a Zambelli. Na explicação dele, ele estava desesperado porque não tinha emprego, não tinha dinheiro e estava às avessas com a justiça. Então acabou sendo seduzido pela ideia da Zambelli de tentar invadir o sistema judiciário para depois conseguir tanto um indulto quanto um emprego. Mas aconteceu essa mágoa, sim, com o Lula por não ter sido atendido por ele. O Frederic Wassef sobre os 4 celulares que foram apreendidos e o mais importante é o que ele dizia que usava exclusivamente para falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar por aí, porque tem outros fios para puxar em relação ao ex-advogado da família Bolsonaro, né? O ex-advogado da família Bolsonaro, que é o mesmo que escondeu o Fabrício Queiroz sem que o Bolsonaro soubesse, foi o que ele disse na época, é o mesmo que recomprou o Rolex do Bolsonaro sem que ele soubesse. Não dá para cair nessa. Alguém que tem um telefone para fazer contato direto com Jair Bolsonaro, alguém que goza da confiança da família de Jair Bolsonaro, que não foi só advogado do Bolsonaro, como do filho dele também, ainda tem que passar por esse tipo de situação constrangedora agora
tendo que, enfim, ficar com essa imagem não de Frederic Wassef, mas de Frederic Océfalo. O apelido dele é o Océfalo porque não tem como acreditar nessa versão fantasiosa de que ele tem feito isso tudo à revelia de Jair Bolsonaro. Mas agora temos o telefone. A investigação tem, o país tem como pelo menos tentar apurar o que de fato Jair Bolsonaro e Frederic Wassef trocavam em mensagens. E é interessante que ele acabou de ter 4 celulares apreendidos depois de fazer a recompra do Rolex. É óbvio que ele ia ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Mesmo assim, resolveu frequentar um restaurante, um shopping no Morumbi, onde ele costuma ir com bastante frequência. Acabou sendo encontrado por agentes da Polícia Federal, e no momento que eles fizeram a apreensão dos celulares, eles também fizeram uma busca e apreensão no carro do Wassef. E o interessante é que o carro dele estava estacionado numa vaga para deficiente no shopping. Então, além de ser suspeito de obstruir a justiça, ele também está ficando em vaga de deficiente em shopping de gente abonada de São Paulo. Mas, enfim, o Wassef é essa figura tenebrosa que com certeza tem muita coisa no celular dele. Agora é interessante que ele nunca tem a ver com nada, né? É bom a gente lembrar do passado, porque relembrar é viver, que quem estava na casa do advogado Frederic Wassef era o Fabrício de Queiroz, lá em 2020, refrescar a memória das pessoas, né? Ele ficou quase um ano, segundo o caseiro da casa, o Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, né? Ficou naquela casa em Atibaia, depois, quando ele foi preso ali pela Polícia Federal, e essa casa era um imóvel do advogado do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, o Frederic Wassef. E, bom, outra coisa também interessante em relação ao passado de Frederic Wassef é que a Júlia da Nóbrega, que é a viúva do Adriano da Nóbrega, um miliciano, também disse que o Wassef tinha contato com o Adriano. A Júlia relatou na delação dela que ele fez diversos contatos com o Adriano. Então, tudo isso também é um fio a ser puxado ali na história de Frederic Wassef, né? Essa do Adriano é importante, né? O Adriano da Nóbrega, que era um dos que fazia parte do escritório do crime. Era um miliciano também, policial militar, né? Que virou miliciano. E ele foi morto numa ação lá na Bahia. E ficou essa imagem, né, para muita gente, de que, olha, a polícia assassinou o cara do jeito que foi. E a irmã dele, num telefonema interceptado pela investigação, a irmã do Adriano da Nóbrega tem a gravação dela junto com a tia conversando no telefone, em que ela diz que a morte dele, do Adriano da Nóbrega, foi encomendada pelo Palácio do Planalto, ou seja, pelo Bolsonaro, que teria inclusive dado cargos e distribuído cargos do governo para conseguir consumar o assassinato, o que seria, portanto, o assassinato mesmo, né? E não a morte dele numa operação da polícia, mas o assassinato de Adriano da Nóbrega. Isso quem diz é a irmã, num telefonema com a tia. Ela fala que foi encomendado pelo Palácio do Planalto. Depois que sai essa gravação, governista, gente ligada ao Bolsonaro, passa a insistir na história de que ela errou, que ela queria falar no Palácio do Guanabara, ela queria incriminar o Witzel, segundo eles, e não o Bolsonaro. Eles tentaram criar essa versão de que ela falou errado, mas o fato é que tem a voz dela dizendo isso sobre o Adriano da Nóbrega, que tinha ligação com o Wassef e que, enfim, é uma outra história que para muita gente ainda precisa ser esclarecida. Vai que tem alguma coisa também no celular do Wassef, não é impossível. E falando em ter alguma coisa no celular dele, o Wassef já admitiu que ele recomprou o Rolex, o relógio que foi um presente oficial que foi recebido pelo ex-presidente Bolsonaro, vendido nos Estados Unidos, que ele comprou até pagando mais caro do que o valor que ele tinha vendido. Ele entregou esse relógio para o Tribunal de Contas da União. A CPI deve ter acesso, Guga, a esses celulares que foram apreendidos e também pode tentar ali encontrar provas em relação ao relógio também, porque as duas histórias ali estão ligadas, né?
O Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, ele não está querendo deixar a CPMI ir muito para esse lado da investigação das joias. Ele ainda não está vendo uma ligação para valer que possa, enfim, carregar esse caso das joias para dentro da história do golpe. Então ele está tentando evitar que esse assunto seja carregado para a CPMI, mas a se confirmar de alguma maneira que a venda das joias financiou atos antidemocráticos de alguma forma, aí não vai ter escapatória, né? Mas, por hora, tem esse problema que o Arthur Maia não acha que faz sentido misturar os dois temas ali na CPMI. Tem uma ala governista da CPMI que acha que sim, que uma coisa pode sim estar ligada à outra, e que a CPMI poderia investigar o Ossef e continuar investigando as joias, mas do jeito que está, a CPMI vai ficar um pouco alheia a isso. Não sei que descubram, não sei que o Ossef também estava confabulando pelo golpe, aí talvez eles partam para cima do Ossef para valer, mas do jeito que está agora eu não vejo muito espaço para isso, por conta do presidente da CPMI, do Arthur Maia. Eu quero fazer uma pergunta relacionada ao presidente Jair Bolsonaro e, como a gente disse, tem várias questões envolvendo, cercos fechando cada vez mais desde a última sexta-feira, quando aconteceu a operação da Polícia Federal. Tudo começou a ruir, de fato, ali no entorno de Bolsonaro. Não seria importante, na sua avaliação, Guga, a apreensão do passaporte do ex-presidente para evitar uma eventual fuga, ainda que não exista uma prisão preventiva nesse momento de investigação? Claro, já deveriam ter apreendido o passaporte de Jair Bolsonaro, inclusive o Alexandre de Moraes, em maio deste ano, quando prendeu, inclusive, o Mauro Cid por conta da falsificação do cartão de vacina. Ali ele autorizou a busca e a apreensão de aparelhos eletrônicos de Jair Bolsonaro e também do passaporte de Jair Bolsonaro. Ele deu essa opção para a Polícia Federal, mas ficou a cargo da Polícia Federal decidir o que era necessário para a operação, e eles descartaram apreender o passaporte de Jair Bolsonaro, que foi muito estranho na época. E seria ainda mais estranho se depois dessas novas revelações que colocam o Bolsonaro como o comandante desse esquema de roubo de joias, eles agora não apreenderem o passaporte de Jair Bolsonaro. É óbvio que, enfim, isso é muito urgente. Claro que está todo mundo já de olho em Jair Bolsonaro, as fronteiras, enfim, os aeroportos, está todo mundo esperto e avisado, de certa maneira, já da possibilidade de, quem sabe, ele tentar sair do Brasil, e ele não pode. Mas é necessário, sim, a apreensão do passaporte para dificultar ainda mais uma possível fuga de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele tem 17 milhões só via, supostamente, Pix. A gente sabe que uma parte não é Pix, porque esse dinheiro foi juntado desde janeiro e a campanha de Pix começou em junho, mas, enfim, ele tem 17 milhões, pelo menos, na conta dele, e muita gente disposta a ajudá-lo a cair fora do Brasil. E a gente já sabe que é uma tradição do bolsonarismo: quando a coisa aperta, eles fogem. Vários fizeram isso. Tem ministro dele que fez isso, tem influenciador dele que fez isso, só falta agora ele mesmo. E, Guga, olha só, enquanto a gente grava esse videocast, acabou de sair uma reportagem do Estadão dizendo o seguinte, uma reportagem do Tássio Lohan, que depois de essa reportagem da Veja ir para o ar, não só ir para o ar, mas também estampar a capa da revista Veja, menos de 24 horas depois de confirmar a veículos de imprensa que o tenente-coronel Mauro Cid iria apontar, ou vai ainda apontar, Jair Bolsonaro como mandante do esquema que desviou esses presentes milionários que a gente tem conversado e que foram recebidos pela presidência da República. O criminalista César Bittencourt diz que recuou, né, aqui segundo a reportagem do Estadão, ele recuou, e o César Bittencourt afirmou não ter falado sobre as transações envolvendo as joias recebidas pelo ex-presidente por delegações
estrangeiras. Então, essa foi uma informação do Estadão que acabou de sair. Então, a gente pode ainda ter um recuo de Mauro Cid nessa história de que ele ia confessar que vendeu as joias nos Estados Unidos a mando de Bolsonaro. Porque a versão que está na imprensa é a que o advogado disse que o Jair Bolsonaro recebeu dinheiro do Mauro Cid da venda das joias, que mandou vender e que recebeu a grana. Essa era, até esta notícia, a versão mais recente do que o advogado César Bittencourt teria dito. Então agora parece que ele começa a dar um passinho para trás. Vamos entender, enfim, se haverá ou não essa confissão, ou se essa tentativa de confissão, ou enfim, essa narrativa da confissão foi só uma maneira de passar recado, e esse recado foi atendido. Porque se ele voltar atrás, claro que vai ficar no ar essa grande questão. Por que voltou? Será que Bolsonaro viu que não tinha para onde correr e atendeu a algum recado, a algum desejo da família Cid? Mas outra especulação, outro ponto, Gabi, que é importante ficar no ar pode ser pressão do próprio Exército. Porque tinha ontem esse papo de que parte do Exército, dos militares, estava incomodada com a possibilidade dele confessar, já que confessar seria o pior dos crimes para um militar. O militar, ele deve aguentar, enfim, calado a missão até o final. Ele não deve confessar, ele não deve delatar quem está numa posição hierárquica superior, apesar do que o Bolsonaro é capitão e ele é tenente-coronel, ele não está abaixo da hierarquia neste caso, mas o Bolsonaro foi o presidente. Então tem uma pressão também do Exército, que tem esse papo desde ontem de que parte dos militares estavam incomodados com ele. Então eu não sei se o advogado voltar atrás, se foi por pressão do Bolsonaro ou por pressão até mesmo dos militares. A gente vai ter que descobrir. Vamos ter que acompanhar e ver o que vai se tratar, então, essa confissão, se é que ela vai acontecer ou se vai recuar realmente, como está indicando o advogado, ou pelo menos ele indicou o advogado de Mauro Cid ao Estadão. A gente vai continuar acompanhando essa história. Guga, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Detalhes, foi um prazer enorme te receber. Ame sempre, Gabi. Quando você precisar, ou quando alguém faltar, ou quando vocês quiserem, sempre estarei aqui. Você é presença ilustre aqui. Um beijo, Gabi. Até mais. Beijão. O Videocast em Detalhes, então, fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã de segunda-feira, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Esse episódio usou áudios da TV Senado.